Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá a todos, é uma grande satisfação falar aqui para vocês do nosso Departamento de Apoio à Inovação para a Agropecuária nesse importante evento que é o Agrolab Amazônia. E eu vou trazer hoje para vocês uma abordagem que relaciona inovação, bioeconomia e sustentabilidade, que são algumas das vertentes com as quais a gente trabalha aqui no nosso Departamento de Inovação, que fica inserido dentro, da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, aqui do nosso Ministério, da Agricultura. Então, para começar, pessoal, eu queria colocar para vocês um cenário que é bastante interessante, que muitas vezes a gente não tem a plena noção. Primeiramente, a gente sabe, que o Brasil é, de fato, uma potência agroambiental. Muito se fala, nacional e internacionalmente, que nós temos aí a maior biodiversidade do planeta, Sim, cerca de 20% da biodiversidade do planeta se encontra no país. No entanto, tem alguns números que tocam a agricultura e a alimentação que são importantes serem considerados. A gente observa aqui nessa imagem, por exemplo, a visualização aí da biodiversidade global, mais de 8 milhões de organismos eucarióticos, por assim dizer. E quando a gente entra dentro do universo aí das plantas, da nossa agrobiodiversidade, a gente tem cerca aí de 6 mil espécies conhecidas. Dessas, 200 são as mais utilizadas. E agora o número que mais impacta quando a gente fala da nossa base alimentar, que nada mais é do que uma das estruturas para a gente trabalhar e começar a falar de bioeconomia e sustentabilidade. A nossa base alimentar hoje, cerca de 66% dos cultivos são representados por apenas 9 espécies, que é a cana-de-açúcar, o milho, o arroz, o trigo, a batata, a soja, a beterraba e a mandioca, bem como a palma também. Então, vejam que quase 70% aí dos cultivos do planeta são representados por apenas 9 espécies. O Brasil não tem centro de origem de nenhuma delas, e mais do que isso, o que a gente conclui daqui é que a nossa agrobiodiversidade, que a gente de fato consome enquanto planeta, ela é extremamente estreita. E, por outro lado, a gente tem aqui no Brasil a maior biodiversidade. Então, aqui a gente já tem um risco e uma oportunidade. Temos uma base alimentar global estreita, mas temos uma oportunidade imensa de, com bioeconomia, com inovação, trabalhar especialmente aí na região norte, com novos tipos de alimentos, trabalhar para que a gente encontre na biodiversidade alternativas alimentares relevantes que possam, inclusive, quem sabe, fazer parte aí dessa matriz de consumo global de alimentos. Então, vejam que a gente tem aqui um desafio muito relevante para trabalhar. E quando a gente fala de biodiversidade, quando a gente fala dessa questão da base alimentar estreita, a gente precisa falar de recursos genéticos, que é uma também das bases dessa bioeconomia agropecuária. E os recursos genéticos aqui no nosso país, eles têm um desafio relevante, que é o desafio da conservação. Conservação no sentido da gente ter eles catalogados em banco de germoplasma, de forma bem identificada, para que a gente possa não apenas fazer aí melhoramento, mas também conhecer melhor a nossa biodiversidade, todas as potencialidades da biodiversidade. Então, se por um lado a gente tem essa questão da base alimentar estreita, a gente tem todo um potencial a se explorar, e para se explorar, a gente precisa, de forma absolutamente sustentável, também lidar com a conservação desses recursos genéticos. E nós temos aqui um trabalho dentro do nosso departamento que atua diretamente na questão da conservação.
E a gente identifica um cenário que é ainda mais interessante, né, tanto do risco quanto da oportunidade, que é dentro da conservação dos recursos genéticos. O que a gente tem aí nos vários bancos de germoplasma no Brasil? O que a gente observa? A gente observa, fazendo um recorte para que a gente tenha algo tangível, se a gente considerar aí as 124 espécies, né, do programa da sociobiodiversidade, também do programa de aquisição de alimentos, considerar quantas delas estão aí conservadas em bancos de germoplasma, catalogadas, né, de maneira, digamos, sistematizada e integrada. A gente tem que cerca de 23% carece de informação. E são aí exemplos de espécies extremamente relevantes, como, por exemplo, né, o baru, o buriti, a carnaúba, o jambu, o jatobá, né, tem pouca informação a respeito. Cerca de 16% dessas espécies, elas estão aí conservadas em bancos de germoplasma diversos, né? O araçaboia, a baunilha, o cacau, a cagaita, o cacau dentro da própria CEPLAC, aqui no Ministério da Agricultura, erva mate, bem como outras. Existem aí informações em bancos de germoplasma dispersas. E a gente tem dessas espécies aqui, 61% com atividade de conservação aí na nossa Embrapa, na nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, da qual eu sou egressa também. E na Embrapa a gente tem aí uma série, né, de espécies dentro desse universo das 124 sendo conservadas, o açaí, o amaranto, o amendoim, o guaraná, o cupuaçu, entre tantas outras. Então vejam que aqui vejam nesse quadro a gente tem, né, a Embrapa como um elo relevante, mas a gente tem uma oportunidade de integrar melhor, né, as universidades, as entidades que estão lidando com conservação de recursos genéticos, sensibilizar cada vez mais a sociedade que esses produtos, né, da nossa biodiversidade são relevantes não apenas para a alimentação, mas também para outras cadeias alimentares. E a gente precisa, do lado do risco, evitar a erosão genética dessas espécies e investir cada vez mais em pesquisa e inovação. E colocado esse cenário, pessoal, quando a gente falou lá da base alimentar estreita, chegando nesse desafio de conservar os recursos genéticos da nossa biodiversidade, nós temos uma iniciativa aqui que a gente chama de Política Nacional de Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura. É uma política baseada, né, em pilares para conservação e caracterização de recursos genéticos. A gente está em andamento, né, de internalização no país de um instrumento legal que possa dar fundamento para a nossa política, mas compreende uma série de ações que envolvem, né, capacitação, que envolvem pesquisa, que envolvem principalmente a gente lidar aí com a nossa biodiversidade da região norte e nordeste, né, claro que sem excluir as demais regiões, mas no sentido da gente, né, conhecer de forma sustentável, conservar e utilizar isso, né, da melhor maneira possível para que a gente não apenas enriqueça a nossa base alimentar, mas possa identificar cada vez mais inovação na nossa biodiversidade, inclusive aí nos aspectos da agricultura de base biológica, os ambientes de inovação que lidem com a biodiversidade e que isso se conecte cada vez mais com a sustentabilidade. Porque quando a gente trata, né, da política, do recurso genético para alimentação e agricultura, a gente está com dois pilares fundamentais, é a própria soberania alimentar do país, né, e ter na nossa biodiversidade insumos para inovação, mas insumos de forma sustentável, o que é absolutamente possível, como a gente bem conhece, e para o que eu preciso também mencionar aqui para vocês alguns exemplos, né, da nossa Embrapa, correlacionando com o tema do nosso AgroLab, que é principalmente aí na região norte, né? A Embrapa, ela não atua apenas nessas atividades de conservação, como bem sabemos, né, é referência em pesquisa e inovação, não apenas no país, mas quando a gente trata da região norte, a gente tem 9 centros de pesquisa da Embrapa na Amazônia Legal, mais de 89 laboratórios, bem como parcerias com outras instituições, com inúmeros projetos de pesquisa. Então, temos uma presença de pesquisa e inovação na Embrapa, em toda a região, e que precisa cada vez mais se conectar com o setor produtivo, se conectar com o empreendedorismo dos produtores da região, que é pujante, que é iminente, e é algo que a gente precisa cada vez mais incentivar e aproveitar a presença da rede Embrapa para que isso aconteça de forma cada vez mais efetiva.
E trazendo alguns exemplos para que vocês, né, para a gente ilustrar aqui, no caso da região norte como um todo, a gente tem inúmeros exemplos que podem demonstrar o que é feito em várias cadeias produtivas na região, num contexto de bioeconomia e de inovação, né? A gente tem, por exemplo, a questão da mandioca, vários programas de melhoramento, né, que hoje podem levar o produtor a produzir aí até 24 toneladas de mandioca por hectare, graças a novas variedades que vão sendo desenvolvidas. A gente tem aí no âmbito da piscicultura, né, o tambaqui, também com muitas pesquisas relacionadas aí à criação de tanque, para que você possa reduzir o ciclo de criação do tambaqui. Colocando um outro exemplo numa área que é clássica, né, a área de pastagens. Há inúmeras pesquisas para adaptação aí de forrageiras para as características da região amazônica, né? Tem vários estudos na Embrapa que apontam que com algumas cultivares que foram desenvolvidas, é possível até você triplicar a taxa de lotação dos animais, evitar o desmate na Amazônia por meio, né, do melhor uso da própria propriedade. Então, vejam que tem, né, na área de pastagens também pesquisas relevantes. E por que não mencionar aqui a questão do próprio guaranazeiro, que também possuem, né, programas de melhoramento e fornecem produtos não apenas, né, para o setor de alimentação, mas para várias outras cadeias produtivas no país. A gente tem inúmeras outras espécies, né, da biodiversidade como um todo, mencionando aqui um exemplo que a própria Embrapa também cita, né, como é o caso de espécies que são usadas para obtenção de óleos essenciais, aqui é um desses exemplos. A gente tem também, né, o próprio açaí como um dos produtos muito relevantes da região. Então, além da pimenta de macaco, do açaí, da mandioca, do guaraná, do tambaqui, das variedades que a gente desenvolve no âmbito da Embrapa para pastagens, a gente percebe que existe esse ecossistema de pesquisa muito desenvolvido na região. A gente precisa elevar e transformar ele cada vez mais em inovação por meio de comunicação, por meio desse aproveitamento da presença da Embrapa e das nossas iniciativas no âmbito do Ministério da Agricultura também. Então, eu menciono aqui para vocês, só para a gente ter esse panorama, várias oportunidades de inovação e ações que, inclusive, foram apresentadas aí esse ano ainda no âmbito da FGV, em um evento focado para a Amazônia, onde a gente tem inúmeras aqui oportunidades, seja no âmbito da bioeconomia propriamente, com essa rede que a Embrapa consta presente na região, seja no âmbito de você pensar cada vez mais em direitos de propriedade intelectual a partir de inovações da bioeconomia, que é extremamente relevante e que a gente consiga cada vez mais tangibilizar isso para o país por meio de instituições brasileiras, trabalhar com a questão das exportações, que é a profissionalização ali do produtor, com as cooperativas, o associativismo, que é algo extremamente relevante, trabalhar com infraestrutura, seja no âmbito da questão da conectividade, seja aproveitando os projetos que tratem aí de agricultura de baixo carbono, que são também extremamente importantes, trabalhar também com as linhas de financiamento, com a gestão dos recursos de pesquisa e desenvolvimento que estão na região. Então, vejam que a região ela tem inúmeras oportunidades que a gente pode trabalhar alavancando de forma contínua. E dentro desse cenário, você pode ter aí novos polos econômicos, a gente não está falando de aumento do desmatamento, muito pelo contrário, é o reconhecimento de que o produtor rural ali, ele também beneficia o meio ambiente, ele também preserva, ter mais exportações, aumentar, né, a qualidade de vida, que é o objetivo final da nossa agropecuária, ter mais inovações e lidar também com a questão de forma cada vez mais profissional dos direitos de propriedade intelectual que possam advir, né, das pesquisas que gerem produtos, processos e serviços a partir da nossa biodiversidade. Então, a gente tem aqui inúmeras oportunidades de forma lato sensu para o âmbito da região norte, e a gente tem um exemplo muito concreto, que após dar esse panorama para vocês, eu queria tratar aqui do nosso Programa Nacional de Bioinsumos, que ele é uma realidade, nós falamos dele de maneira geral no último AgroLab, mas hoje eu trago aqui o que avançou, o que mais a gente pode ter, porque a agricultura de base biológica, de lá para cá, né, o programa foi lançado no ano passado, em maio, de lá para cá avançou muito, é um crescimento de mercado sem precedentes no Brasil, está atingindo taxas aí de até 30%
de crescimento ao ano. E aí a gente tem na nossa biodiversidade um insumo extremamente relevante, inclusive para desenvolvimento de novos bioinsumos, de novos produtos da agricultura de base biológica. Então, vejam que a biodiversidade como um todo, e a região norte é riquíssima nesse sentido, ela não vai servir apenas para a gente pensar em alimentação de forma direta, no sentido dos produtos, para aumentar a nossa base alimentar, mas vai servir também para você identificar aí novas substâncias, identificar novas espécies, novas possibilidades de uso de micro-organismos, fungos, bactérias, inclusive para bioinsumos. Bioinsumos que são produtos de natureza bastante abrangente, que servem tanto para o âmbito da produção vegetal como da produção animal, e que a gente não tem a menor dúvida que é o futuro da agricultura de base, né, biológica e absolutamente sustentável, dada a integração que a gente tem de todos esses produtos biológicos com a própria microbiota do solo, com a própria natureza, né, do desenvolvimento aí dos grandes crops, das grandes culturas. Então, o Programa Nacional de Bioinsumos, dentro desse panorama, é uma oportunidade muito relevante aí para a região norte e nordeste, mas especialmente para a região norte. Então, primeiramente, a gente tem aqui uma visualização de onde estão aí as biofábricas de inoculantes, né, no nosso país. Isso está disponível também no hot site do Programa Nacional de Bioinsumos, e a gente tem na sequência, né, onde estão as biofábricas focadas em produtos para controle biológico. Então, vejam que a gente não tem ainda biofábricas aqui instaladas, operando, né, nas regiões aí norte. Então, o que a gente tem? Uma oportunidade ímpar. Cada vez mais a gente tem pensado aqui em políticas públicas, e vocês vão ver outras apresentações ao longo desse evento, provocando em como a gente pode, né, o desafio, levar não apenas biofábricas, mas levar iniciativas concretas, empreendedoras no âmbito de bioinsumos e de forma sustentável para a região. Vejam que, ao mesmo tempo que é uma lacuna, é uma oportunidade ímpar, porque na fonte, né, da maioria desses recursos, a gente ainda não tem biofábricas, seja para inoculantes, seja para produtos de controle biológico. E, por outro lado, o que a gente observou, né, desde aí o nosso Programa Nacional de Bioinsumos está quase completando aí 1 ano e meio de existência, a gente observou que começaram a surgir iniciativas estaduais, programas estaduais de bioinsumo, para focar, né, na vocação ali da região do estado, a fazer com que os produtores, fazer com que as várias empresas que atuam no setor possam se unir, né, se consolidar em ecossistemas mais sólidos, inclusive para ir em busca de recursos, para fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação, e para você ter uma cadeia de bioinsumos bem desenvolvida no estado, atendendo tanto aqueles que querem produzir para venda, no sentido, né, das empresas que possam fazer isso, e os produtores, né, que possam também, né, ter orientação, que possam ter acesso a crédito, que possam, de fato, avançar no uso de bioinsumos. Então, a gente já observou, tanto em Goiás como no Mato Grosso, o primeiro foi em Goiás, programas estaduais de bioinsumos. E essa é uma tendência, né, que, quem sabe, a gente não pode também levar exemplos aí para a região norte. E isso tudo, pessoal, quando a gente fala de bioinsumos, de agricultura de base biológica, embora seja algo de natureza absolutamente sustentável, ela não está sendo usado só porque é sustentável, está sendo usado porque tem se mostrado absolutamente eficaz e efetivo para o produtor. O produtor viu o valor, o produtor viu que funciona e tem combatido pragas e intempéries de forma muito efetiva. E o mercado não nos deixa mentir, o mercado tem acusado um faturamento crescente, a área tratada com bioinsumos é igualmente crescente. O que a gente observa, inclusive, é que até a safra aí do ano que vem para a soja, a gente acredita que metade de toda a área plantada de soja vai ter recebido pelo menos uma aplicação de bioinsumo. Então, a gente observa que o produtor, ele não está só acreditando, ele já está colhendo resultados, mostrando que o bioinsumo, de fato, tem resultado eficaz a campo. E aqui a gente vê, né, como é o faturamento por área, né, o principal aí são os bioinseticidas, mas a gente vê uma crescente, né, tanto em faturamento
como em área tratada. E isso se traduz em várias culturas, sendo aí as principais, né, soja e cana. A gente tem dados que já mostram aí um avanço, né, para a soja de 596 milhões de 2020 para 829 milhões em 2021, no valor de mercado de biodefensivos. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, num contexto mais específico de cada cultura, a crescente da projeção de mercado da indústria de controle biológico baseada aí nos nossos bioinsumos. E a gente acredita em muito que isso se deveu a essa organização por meio de um Programa Nacional de Bioinsumos, por meio de um conselho estratégico que está guiando, né, toda a definição de diretrizes no contexto do desenvolvimento de bioinsumos, pensando em capacitação. Nós lançamos aí um curso focado na produção de bioinsumos para a produção on-farm específica, focado inclusive em bacilos thuringienses, um curso que contou aí com quase 3 mil inscritos. Então, isso é mais um fator que demonstra o quanto a agricultura de base biológica vai crescer, já cresceu, e o quanto a gente pode crescer a partir do uso sustentável da nossa biodiversidade dentro desse mercado. E a gente tem mais aqui inúmeras evidências, né, do crescimento desse mercado, do interesse das grandes empresas nesse mercado, inclusive que se confirma, por exemplo, né, em investimentos no âmbito de fábrica de produtos biológicos na América Latina, se confirma pela aquisição, né, de grandes companhias que vem adquirindo companhias menores que trabalham com foco em bioinsumos ou com foco em tecnologias acessórias no país. A Koppert foi uma das empresas que também fez várias aquisições. A gente tem esse Fundo Soberano de Singapura aí, que recentemente entrou na Biotrop. A gente tem vários investidores adquirindo, né, empresas menores para a produção aí de bioinsumos, bem como até pessoas, empresas que estão atuando com IPOs, com bolsa de valores, a partir de empresas que lidam com produtos de base biológica. Então, a gente vê que o mercado está se movimentando nesse sentido e a gente não pode deixar essa oportunidade passar no contexto da nossa biodiversidade. E é por isso que a gente vê e observa que nós já temos várias tecnologias nacionais absolutamente eficazes no contexto de bioinsumos. Você vê esse movimento internacional de aquisição, mas esse movimento ele só ocorre porque a gente tem muita competência no país para desenvolver isso. A Embrapa é um dos grandes exemplos, tem desenvolvido aí inúmeras tecnologias, principalmente na área de inoculantes, né, seja para pastagens, seja para arroz, seja para tomateiro, seja no âmbito de biofertilizantes, e todas essas tecnologias, elas têm realmente comprovado para o produtor que há o aumento de performance, que há o incremento na produtividade, não é o uso, né, da sustentabilidade só como discurso, é a sustentabilidade mostrando que ao trabalhar a alternativa sustentável também gera, né, riqueza, também pode gerar não apenas o valor agregado pela sustentabilidade, mas gera renda aí para o produtor rural. E são inúmeros outros exemplos. A gente tem também a questão do desenvolvimento de novas especificações de referência para ampliar o desenvolvimento de produtos biológicos, bem como várias outras empresas desenvolvendo novos produtos, e com a conclusão, né, natural de que o Brasil vai ser, sem sombra de dúvidas, o maior mercado mundial no âmbito de agricultura de base biológica, tanto como provedor de tecnologia, dada a competência para a agricultura tropical, como produtor. E por que não associar isso a partir do desenvolvimento de ainda mais produtos biológicos, né, na nossa agrobiodiversidade? E um dos exemplos, inclusive, focados na região amazônica, foi o desenvolvimento de um inoculante microbiológico, também em parceria aí BASF-Embrapa, né, a partir da bactéria diazotrófica, a Nitrospirillum amazonense. Então, veja que aqui foi um inoculante focado aí na cultura de cana, desenvolvido no âmbito de um contexto que você associa o químico com o biológico aqui também, mas é uma bactéria aí originada, né, no âmbito da região amazônica. Então, veja que esse aqui é um exemplo, tem vários outros que eu mostrei em algumas notícias, mas muito mais a gente pode fazer, muito mais pode ser feito nesse contexto, se a gente trabalhar bem com conservação da biodiversidade, caracterização, usando ferramentas digitais, usando, né, toda a tecnologia que já está disponível no país em prol da sustentabilidade e da nossa biodiversidade.
E para isso, pessoal, tem um outro elemento aqui no Ministério da Agricultura que é bastante relevante no contexto de bioinsumos e de bioeconomia, que é o nosso programa ABC. E o programa ABC, ele no nosso plano safra aí 21-22, ele incluiu de forma objetiva unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes. Então, no âmbito do programa ABC, existe uma linha dedicada a esse tema, é um dos maiores volumes de recursos já alocados para esse programa, um programa de financiamento, e com isso a gente tem aqui um incentivo do governo muito relevante para o incremento aí de tecnologia e inovação no âmbito da produção, principalmente de bioinsumos. É uma das primeiras vezes onde a agricultura de base biológica e, de forma bastante objetiva, o bioinsumo, né, de forma clara, consta aí no âmbito do programa ABC, no âmbito do Plano Safra 21-22, com um volume de recursos dedicado muito relevante para os nossos produtores. E mais do que isso, a gente tem essa linha no Pronaf, também no âmbito do Plano Safra, né, também de forma objetiva, colocando aí a produção de bioinsumos, o turismo rural, os sistemas agroflorestais, no âmbito aí do recorte da bioeconomia. Então, existe recurso disponível, né, para o financiamento, e isso também pode ser utilizado como ferramenta para alavancar toda essa inovação em correlação com a nossa biodiversidade. E como a gente sabe também, tem outras iniciativas, não apenas no âmbito do Ministério da Agricultura, não apenas no âmbito da Embrapa, como essa aqui que eu vou só exemplificar, é uma notícia aí relativamente recente, de um projeto chamado Amazônia 4.0, que vem anunciando aí biofábricas para beneficiar cacau e cupuaçu no coração da Amazônia, né? Um anúncio bem recente, fala a respeito, né, da instalação aí de biofábricas a partir do ano que vem, mas demonstra, né, o interesse, demonstra, né, que há ações e que é possível a gente lidar com sustentabilidade, com bioeconomia, numa região que é desafiadora, mas absolutamente rica em potencialidades. E tudo isso, pessoal, quando a gente parte, né, de ter essa compreensão dos recursos genéticos lá do início, da nossa base alimentar estreita a partir dessas grandes culturas, por que a gente precisa pensar nisso, trabalhar com bioeconomia, trabalhar com sustentabilidade, trabalhar com bioinsumos nesse cenário? Não é só a sustentabilidade, né, como discurso, como eu mencionei, é porque a gente precisa realmente avançar em termos de produção de alimentos, né? Nunca é demais lembrar, isso vai ser falado com certeza muitas vezes nesse fórum. Certamente nós seremos, por volta de 2050 no mundo, mais de 10 bilhões de habitantes. Os relatórios mais atuais aí da FAO, da ONU, demonstram que, embora a gente já tenha avançado tanto em inovação no agro, né, em um contexto aí tanto tropical quanto internacional, ainda existe uma quantidade enorme de pessoas em insegurança alimentar, que eles chamam de moderada ou severa, mais de 30% da população. E aqui não é só uma questão, né, de fome, de redução de perdas e desperdícios, temas com os quais a gente precisa, né, trabalhar, mas é também a questão da desnutrição, né, pessoas que não têm aí pelo menos 2.000 calorias para consumir por dia, ou seja, a gente tem um desafio de prover alimentos, e prover alimentos tem que ser de forma sustentável, porque essa é uma exigência do consumidor, e porque mecanismos de sustentabilidade, como é o caso de bioinsumos, são ferramentas que demonstram poder avançar em produtividade. Não é só, né, a sustentabilidade caminhando isoladamente, mas ela caminhando com produtividade e com, né, mecanismos que sejam aí ambientalmente amigáveis, porque a gente precisa, né, cada vez mais atender essa demanda do consumidor, que não é só nacional, é internacional. Então, a gente tem esse cenário e é por isso que a gente precisa sempre falar de tecnologia e inovação no agro e também falar de um tema muito importante que conecta com a nossa biodiversidade, que é a agregação de valor. Quando a gente lida aí com bioinsumos, com a biodiversidade, com novos produtos dentro desse contexto, inclusive com as culturas que vão usar bioinsumos e vão, né, colocar isso na gôndola do supermercado, a gente tem aí um potencial de agregação de valor. É o consumidor que está buscando um produto de origem sustentável e a gente pode ter esse produto a partir desses sistemas, a partir do uso dessas tecnologias, a partir, inclusive, da nossa própria biodiversidade. Então, a gente
gente precisa cada vez mais amadurecer, não apenas o discurso, mas a prática, no sentido de usar bioeconomia e sustentabilidade como mecanismo de agregação de valor e como empreendedorismo, como vocês também vão ver bastante aqui no evento. E para falar um pouco disso, a gente precisa lembrar de uma sigla que tem sido aí incessantemente comentada no âmbito da mídia, que é a ASG ou ESG, né, que são os fatores ambientais, sociais e de governança. Essa sigla tem sido cada vez mais materializada nessa demanda do consumidor, nessa demanda do mercado, acerca dos fatores que são ambientalmente amigáveis, no sentido de conservação do meio ambiente, no sentido das práticas sustentáveis no nosso agro, inclusive não só apenas colocando a questão da preservação da biodiversidade, mas do seu uso sustentável, que é o que a gente visa, né, principalmente com a nossa política de recursos genéticos, que a gente precisa conhecer a nossa biodiversidade, inclusive para desenvolver mais produtos que sejam sustentáveis. A sigla S, né, no âmbito aí dos fatores sociais, de trabalho, que o agro, em muito, gera não só renda, mas gera emprego de maneira abrangente, e governança, né, a relação com os stakeholders, entre outros, buscando principalmente a questão da transparência. E nesse ponto do ASG, e no ponto ambiental também, a gente tem que lembrar aqui, né, da questão do carbono, essencial nos dias de hoje, cada vez mais a gente vai falar de mercado de carbono no âmbito do agro, falar de mitigação de carbono, e o que a gente observa no país como um todo é que a gente já tem isso, né, digamos, enraizado no nosso produtor rural. O que falta é comunicar melhor, medir, tangibilizar, comunicar. Se a gente consegue fazer isso, a gente tem uma resposta bastante adequada para todas as críticas que a gente recebe internacionalmente, porque a gente sabe que o nosso agro ele é sustentável, só que a gente precisa realmente comunicar isso melhor, tangibilizar isso melhor e ampliar as práticas, né, para que elas sejam cada vez mais utilizadas, além do que conciliar isso com a conservação da biodiversidade, com seu uso sustentável em prol da inovação. E a gente precisa lembrar de um dado que é bastante conhecido, que toda a produção aí brasileira de grãos, fibra, agroenergia, ocupa aí cerca de 9% do nosso país. Então, os produtores hoje, eles preservam mais vegetação nativa no interior dos seus imóveis do que todas as unidades de conservação juntas. Então, vejam que só esse dado demonstra essa questão da sustentabilidade inerente, né, ao empreendedorismo do nosso produtor rural. Então, a gente precisa tangibilizar isso, medir, trabalhar com as métricas de carbono, pensar em mecanismos para que eu tenha, por exemplo, como a gente tem exemplos aí, que eu trago da Embrapa, exemplos aí da própria região de Rondônia, para que eu consiga tangibilizar, como aí, por exemplo, um carne carbono neutro, o futuro soja baixo carbono, onde você tem sistemas produtivos sustentáveis, que preservam, sistemas produtivos sustentáveis, que mitigam carbono, onde eu consiga medir, ter métricas, e com isso, né, eu tenho apenas aí um selo, mas é um selo que traduz uma certificação que tangibiliza a sustentabilidade no âmbito de um sistema produtivo, que não é só sustentável por si só, mas ele é rentável e tem tido aí uma aceitação de mercado muito grande, tanto é que está se trabalhando com a questão do carbono em outras cadeias produtivas, por exemplo. E existem várias outras formas de agregação de valor, não apenas da sustentabilidade, porque ela sempre caminha, né, no nosso agro, mas a agregação de valor inerente àqueles produtos mais tradicionais, que também vocês vão ver no âmbito do evento, né, das indicações geográficas, as marcas coletivas, sejam as denominações de origem, as indicações de procedência, como é o caso aí dos robustas amazônicos, que eu lembro de ter mencionado no ano passado, no primeiro AgroLab que eu participei, que ainda estava em fase, né, de pedido, né, de denominação de origem junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e que foi concedida aí ainda no primeiro semestre desse ano. Então, você pode, né, trabalhar com mecanismos de agregação de valor em vários sentidos, que associam inovação, sustentabilidade e toda a vocação regional para o desenvolvimento de novos produtos para o agro. Vocação essa que, no caso, eu trago aqui o exemplo aí das indicações geográficas, no mapa que o próprio Ministério da Agricultura disponibiliza e que vocês vão ter, né, palestras específicas sobre isso no âmbito do evento, inclusive de áreas que estão aí no âmbito da nossa Secretaria de Inovação, mas a gente só observa aqui
que existe potencial, já tem indicações geográficas mapeadas em potencial, muitas concedidas, como é o caso aqui, né, do Matas de Rondônia, e tem um potencial nesse caso que é bastante relevante. Quando eu faço aqui, né, o rebatimento com a ausência de biofábricas, por exemplo, aqui eu tenho uma presença muito grande do potencial de novas indicações geográficas, portanto, do potencial de agregação de valor a partir de produtos do agro originados nessa região. Então, vamos cada vez mais pensar nesse potencial em concreto, no sentido de que a gente consiga associar a biodiversidade com a inovação, com a sustentabilidade, e isso tudo se configura em agregação de valor, uma melhor comunicação com a sociedade, para que a gente continue comprovando aí o nosso agro, né, sustentável, inovador, e confirmando o Brasil como essa potência agroambiental que a gente conhece. E colocado todo esse cenário, pessoal, quando a gente vê aí agregação de valor, buscando conciliar a sustentabilidade, as métricas da sustentabilidade, as métricas envolvidas aí no ESG, essa sigla que a gente já ouve tanto e vai ouvir muito mais de agora em diante, é por isso que a gente trabalha aqui no âmbito do Ministério da Economia, no âmbito do Ministério da Agricultura, é que a gente trabalha com essas 5 diretrizes. Eu foquei aqui hoje com vocês no âmbito da bioeconomia, focada em inovação, da sustentabilidade, mas a gente atua também em inovação aberta, como vocês também vão ver aqui no evento, a gente atua nessas diretrizes para o desenvolvimento de novos ingredientes, né, de food tech, que a gente chama, e no âmbito da agricultura digital, que é uma ferramenta essencial, inclusive, para nos auxiliar nessa exploração, ou melhor, no uso sustentável dos recursos genéticos, com foco aí em alimentação e agricultura. Isso tudo tem como pilar aí a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cada um desses pilares na fala do Daniel Trento, que falará também no âmbito desse evento, do AgroLab, porque quando a gente fala, né, de sustentabilidade, todo esse potencial de agregação de valor, além, né, da oportunidade de aumentar o viés focado em bioinsumos, em agricultura de base biológica empreendedora no âmbito da região norte, a gente vai ver, e vocês vão confirmar, existe também o potencial para a gente falar aí das startups do agro, né, das agritechs no âmbito da região. Vocês já possuem, né, no âmbito aí, principalmente da região norte, o Tambaqui Valley, tem o Manaus Tech Hub, tenho certeza que tenha outras iniciativas, mas cada vez mais a gente observa que essas iniciativas precisam aí agregar o agro, o bio, o digital, para que a gente consiga congregar essa visão da biodiversidade, essa visão da biodiversidade como fonte de inovação, com seu uso sustentável, conectar isso com essa agricultura de base biológica pujante, crescente, com a conservação dos recursos genéticos. Então, vejam que tem vários atores que precisam trabalhar nessa concertação, por assim dizer, e a gente quer, como Ministério da Agricultura, no âmbito desse departamento, promover, digamos, a articulação desses ecossistemas. E cada vez mais parar de pensar isoladamente na universidade, isoladamente naquele hub de inovação, mas que essas estruturas, esses atores se conversem e estejam cada vez mais próximos. Temos outras experiências em outras regiões, posso citar de norte, né, a sul do Brasil, temos lá em Londrina, temos no Triângulo Mineiro, temos no corredor, né, de São Paulo, envolvendo ali Piracicaba, por exemplo, temos, né, no Nordeste algumas iniciativas também crescendo, Vale do São Francisco. Então, por que não cada vez mais colocar a região norte com esse holofote num contexto de ter um ecossistema de inovação robusto, que trabalhe no âmbito aí da sustentabilidade, da biodiversidade, conectando inovação aberta e conectando o digital, conectando o biológico. Então, a gente pode ver que tem muito a crescer, tem uma oportunidade muito grande de trabalhar esse empreendedorismo inovador no âmbito da região. Por isso, a gente acredita que tem muito mais por vir, né? Fiquem à vontade para, né, acionar aqui o nosso departamento de inovação, seja por meio, né, da minha pessoa, seja por meio da pessoa, principalmente do Daniel Trento, né, que trabalha diretamente com inovação aberta e vai falar para vocês a respeito disso, porque muito mais está por vir. Né? A inovação, ela é uma crescente, ela é uma realidade, especialmente no âmbito aí da agricultura digital, e a gente acredita que tem muito mais por vir. O céu, né, não é o limite nesse caso, e a gente acredita que a nova fronteira da inovação agropecuária está aí na região norte,
como grande provedor de insumo para inovação, mas também como um locus que pode ter aí um empreendedorismo extremamente pujante a partir da concertação dos vários atores que atuam no âmbito da região. Iniciativa pública, privada, ICTs, né, as instituições de ciência, tecnologia e inovação, as empresas privadas que já atuam, né, as agritechs que podem, né, cada vez mais as agritechs já existentes em outras regiões, terem um olhar especial para a região, que se tenha cada vez mais agregação de valor dos produtos, da vocação regional e que a gente consiga aí ajudá-los a profissionalizar esse ambiente por meio dos vários atores que já estão aí presentes em conexão com o Ministério da Agricultura. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês em me ouvir, colocar essas ideias para vocês, e a gente segue aqui à disposição para trabalhar em conjunto em prol aí da inovação no agro, em prol da inovação, sustentabilidade e bioeconomia, especialmente para a região norte, tá? Muito obrigada pela atenção de todos. Fico aqui à disposição para a gente seguir esse bate-papo e para a gente conversar mais sobre como transformar tudo isso em realidade. Muito obrigada.